boa noite, ou melhor, boa tarde. Deixa eu só regular aqui. Beleza, já. Olha quem tá aí online. Oi, meu querido, você tá bom? João Vitor. Bom, gente, primeiramente pedindo desculpa que hoje nós vamos falar a nossa quinta empreendedora, que vai ser numa sexta empreendedora, né? Mas ontem tivemos aqui um pequeno probleminha técnico de iluminação. Então isso acontece, né? Quando a gente faz trabalho ao vivo não tem jeito, né? Então aí é a situação em que a gente se pega. Tivemos um problema de eletricidade na rua aqui, e aí acabou que nós não pudemos fazer. Quando voltou, já voltou um pouco tarde. Então, como a gente faz em home, faz parte do processo e a gente tem que sim se adaptar, não é verdade? Então é isso daí, mas fora isso, então estamos passando. Como não podia deixar sem falar o tema que é tão importante dessa semana, eu falei assim, então vamos jogar para sexta-feira, excepcionalmente, para que não haja nenhum problema aí de perdermos conteúdo, não é verdade? Então tá muito bom, tá muito legal. Ontem, infelizmente, tivemos esse problema técnico, mas ainda bem que a iluminação voltou e tá tudo bem. Hoje a gente consegue fazer. Então, primeiramente, uma boa tarde a todos aí. Bem-vindos. E principalmente hoje é um dia excepcional, não vai ser uma quinta empreendedora, mas uma sexta empreendedora. O importante é que o tema, o conteúdo vai ser passado, tá bom? Muito obrigado pela presença aí, o pessoal tá entrando aí, é sempre um prazer todo ver vocês aí. E lembrando sempre que esse vídeo ele fica postado, né, nos nossos rios aí, e acaba que fica esse conteúdo disponível aí para quem quiser assistir qualquer hora, beleza? Muito bem, hoje é um tema extremamente importante, empreendedores do meu Brasil varonil. Hoje é um tema espetacular. Por quê? Porque é onde faz toda a diferença do dia a dia de uma empresa. Hoje nós vamos falar sobre fluxo de caixa. Nós vamos começando a terminar essa primeira fase aí. Estamos no nosso programa número 7, já falamos de venda, já falamos de mercado, de negócios, por que abrir uma empresa, já falamos como entramos no financeiro, depois vamos falar um pouco de pessoal, depois a gente volta para o comercial, volta para vendas, volta para o financeiro e assim a gente vai falando todos os nossos temas aí. Se você quiser saber um pouco mais do que tem pela frente, até novembro a gente vai ter muito assunto para falar. Então vocês podem aí entrar no www.seedsforneeds.com.br e lá você vai ter uma aba Quinta Empreendedora. Tem todos os temas lá com todas as datas, beleza? De tudo que a gente vai falar aqui. Então, legal, vamos começar primeiramente agradecendo, obviamente, aos nossos apoiadores, os parceiros, né, da Seeds for Needs aí, que é a Compels, com o seu ERP Easy, compels.net. Depois a gente coloca nos créditos aí na explicação ali do tema de hoje, vai ter o site de todo mundo, tá? Mas tem aí, se vocês olharem aí, atrás, aqui tá lá, compels.net, o ERP Easy, com um sistema maravilhoso de gestão que vai aí otimizar o seu negócio, otimizar a gestão da sua empresa, além de trazer informação aí 100% confiável e online, porque afinal de contas é um sistema, um ERP que ele está 100% web, tá bom? Então a compels.net, onde ela disponibiliza esse ERP que vai ajudar aí nos resultados e acelerar o crescimento da sua empresa aí e te ajudar muito nas decisões do dia a dia, porque você vai ter ali um controle e a gestão da sua empresa, beleza? Vamos agradecer também a Money Invest, que nos apoia, tá? Que justamente tem esse propósito aí de democratizar aí o crédito, ofertando no mercado créditos aí para pequenas e médias empresas, colocando aí, fazendo a conexão entre
o pequeno empreendedor, o que precisa de crédito e o investidor pessoa física no sistema peer-to-peer. Então, nesse propósito de democratizar o crédito aí, sem passar pelos grandes bancos, tem a Money Money Invest. Então entra lá, moneymoneyinvest.com.br, que você vai ter ali uma aula aí de gestão financeira que você vai aprender e poder não só aplicar, como também pode, precisando aí de empréstimos para sua empresa, você pode realmente entrar em contato, tá bom? E também agradecendo a Prony, assessoria contábil aí com mais de 17 anos trabalhando aí, ofertando assessoria contábil para os clientes aí na cidade de São Paulo e também no interior, ofertando aí mais de 17 anos de expertise aí na assessoria contábil, jurídica, financeira, assessoria tributária, assessoria fiscal, principalmente nesse Brasil louco que a gente vive aí, o mundo dos empreendedores. Então, toda essa assessoria contábil vai estar aí à sua disposição, entra lá prony.com.br, tá bom? Pois bem, então falamos aí dos nossos apoiadores aí, de quem não só nos ajuda no desenvolvimento dos temas aí, mas também nos debates que vão se seguir aí durante esse ano, tá bom? E hoje, como falado, nós vamos falar sobre o fluxo de caixa. Esse é um tema importante para quem é empreendedor, para quem abriu um negócio, para quem já tem um negócio e às vezes esse controle do fluxo de caixa fica um pouco perdido aí nos arquivos aí do nosso computador, né? E o porquê que é tão importante, né? Por que fazer um fluxo de caixa? O fluxo de caixa ele é muito importante, por quê? Porque é onde você tem o controle certinho de tudo que entra e tudo que sai no seu negócio, beleza? Então, assim, todas as entradas, os recursos que você tem, as vendas que você faz, você tem os recebimentos ali, os seus recebíveis, você coloca no seu fluxo de caixa e também você faz o controle das saídas e tudo aquilo que você vai gastando, tá? Então você pode fazer o seu fluxo de caixa diário, você pode fazer seu fluxo de caixa semanal ou até mesmo mensal, mas é muito importante que você tenha o controle certinho dos gastos da sua empresa. Lembra que nós falamos nas semanas passadas aí, nós falamos de custos, despesas, falamos da parte financeira, né? Então, o melhor controle para o pequeno empreendedor é justamente fazer o quê? O seu controle de fluxo de caixa. Se você tiver nitidamente na sua cabeça que é a maior ferramenta de controle e de gestão do seu negócio, o resto tudo você vai se adaptando. Por quê? É tão importante? Porque normalmente o empreendedor ele começa, né, uma empresa dentro de uma expertise, vamos dizer assim. Então eu começo uma empresa sendo um bom vendedor de um determinado produto. Ou então um criador, né, de um produto, então eu tenho uma visão mais técnica sobre o produto, por exemplo. Ou então uma prestação de serviço muito específica, eu sou um profissional liberal. Então isso traz a expertise para o objetivo maior do negócio. Seja ele uma prestação de serviço, seja ele uma venda de um produto, enfim, tá? Então isso daí é muito importante que a gente tenha sempre em vista. Então você que é empreendedor, seja um pequeno empreendedor, um médio empreendedor de uma grande empresa, não importa. Sempre que a gente está à frente de um negócio, nós temos uma visão dentro daquilo em que a gente se propôs a fazer. Normalmente nós somos bons vendedores, nós somos bons inventores, nós somos bons administradores. Porém, nem sempre, e isso não é uma condição, mas é muito comum, principalmente eu que trabalho com bastante empresas aí, com consultoria, é muito comum a gente ver que o empresário às vezes não dá a devida atenção ao financeiro. E o termômetro do financeiro, para você saber se está na temperatura certa, é fazer o controle do fluxo de caixa, tá bom? Então, por que é importante o fluxo de caixa? Porque eu tenho o controle do que entra e do que sai, ok? E isso é o dia a dia de um negócio. Nós podemos saber tudo sobre um determinado produto, nós podemos saber tudo a respeito do nosso mercado, mas se eu não sei o que está entrando, o que está saindo na minha empresa hoje, financeiramente eu estou correndo riscos. Tá? Então, muito importante no fluxo de caixa. E primeira coisa, então, quais são os detalhes, né, que a gente tem que ver do nosso fluxo de caixa? A primeira coisa que a gente tem que marcar todo dia lá é o que sai. Atenção, atenção, atenção aos detalhes de tudo que sai, tudo que é gasto da nossa empresa. Nós tivemos reuniões passadas aí que nós falamos só de despesa, de custo, certo? Porque é muito importante. Óbvio que é gostoso falar de vendas, óbvio que nós vamos falar de marketing, óbvio que nós vamos falar de mercado, mas financeiro, gente,
Para quem é empreendedor, precisa estar na ponta do lápis, beleza? Então é o seguinte, controle de saídas, eu tenho que marcar tudo. Gastei R$3 do cafezinho, marca. Porque é R$3, depois é mais 5, depois é mais 2, depois é mais 10, depois é mais 100, depois vai juntando, vai ver quanto é que dá no final do mês o total de gastos. Normalmente a contabilidade ela usa como uma facilidade, né, no seu dia a dia ali, ela coloca outras despesas. Então a gente tem despesa de viagens, a gente tem os custos da empresa, custo de produção, salário, as grandes contas, né, que são as mais pesadas. Aí aquele tantinho lá, fica aquelas notinhas pequenas lá, outras despesas, outras despesas, outras despesas. Ou então despesas com cartão de crédito. Gente, a despesa de cartão de crédito é a mensalidade que você paga lá da assinatura, tá bom? É isso aí. O que está lá dentro é despesas que foram gastas. O cartão de crédito é uma ferramenta de se pagar contas, é um facilitador, mas não existe despesas de cartão de crédito. Isso é absurdo. Você gastou é com alimentação, você gastou é com pneu, você gastou com gasolina, você então assim, é manutenção de veículos, manutenção residencial, comprou alimento, enfim, tudo isso daí é que são as despesas. Não existe despesa de cartão de crédito. Tá? O cartão de crédito é uma ferramenta de pagamento, beleza? Então prestem bem atenção, anotem tudo. Ah, foi lá no coisa, passou, fez um Pix. Anota, pega a notinha lá. Ah, peguei o cartão e paguei ali um lanche hoje para almoça lá, alimentação. E vai colocando. Controle total de tudo que se gasta. Por quê? Porque dentro deste planejamento do fluxo de caixa, se nós estamos fazendo o controle de tudo que sai, isso vai dar um norte para que a gente faça o controle de tudo que entra, certo? Quanto que eu vendi hoje, quais foram os recebimentos de hoje, se eu vendi no cartão, se eu vendi à vista, se entrou em dinheiro, se entrou em cheque, se entrou... Como? Se eu fiz boleto, se eu fiz duplicata, certo? Gente, é o meu negócio. Eu vendi algo hoje para receber daqui, sei lá, 30 dias, daqui 60 dias, eu vou ter que descontar esse título, como é que vai ser? Tá? Então prestem muito bem atenção, justamente o que? No fluxo de caixa. O que está saindo e o que está entrando. Por quê? Em cima das minhas saídas, eu começo a trabalhar o quê? As minhas necessidades de recebimentos, de entradas. Então, às vezes eu tenho muitos recebíveis, fiz muita venda a cartão, por exemplo, no meu negócio. Poxa vida, mas eu tenho recebimento, o cartão me paga com 30 dias ou com 60 dias, não importa, depende de como eu vendo, né? Eu vou esperar 60 dias, mas eu preciso de recursos agora. Então eu tenho que antecipar esses meus recebíveis, ok? Ok, o cartão vai lá, você pede a antecipação, ele vai e descontando uma pequena taxa de juros, claro que ele vai cobrar por esse serviço, é uma taxa de antecipação. Isso são as pequenas despesas que, ó, sai da nossa mão, escorre entre os dedos aqui, ó, que a gente não vê. É 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, mas é seu faturamento bruto, certo? Fora isso, você tem os impostos que você vai pagar, não vai? Então, ou seja, você vende algo a R$100. Se você está no Simples lá, vamos supor que você tenha lá entre os impostos que tenha 10%, 8%, por exemplo. Já dos R$100 você já vai receber 90, porque 10 você vai pagar para o governo. Desses 90 você ainda gastou mais 3%, 2% de cartão de crédito que você vendeu a prazo lá. Já cai mais 2, então você já está vendendo, você já está recebendo 88. Você pensa que vendeu 100, mas na verdade você recebe 88. Então essas despesas que tem ali, a gente tem que estar andando dia a dia olhando o que eu estou vendendo, quais as minhas necessidades de vendas, em função do que? Daquilo que eu estou colocando, daquilo que eu estou comprando, daquilo que eu estou gastando, ok? Então é muito importante que o fluxo de caixa ele tenha o quê? Uma sinergia, é um casamento entre as entradas e as saídas.
ok? Eu sempre tenho que estar vendo o que as minhas entradas estão acontecendo para poder pagar com tudo aquilo que eu já me comprometi com as despesas do meu negócio, tá? Então, quando a gente fala dessa importância do fluxo de caixa, é justamente trazendo essa consciência de que não importa, assim, até na vida pessoal, faça ali na vida pessoal de vocês, faça ali o seu próprio fluxo de caixa, meu salário, os meus rendimentos de um aluguel que eu tenho, não importa, marca tudo lá que entra e depois marca tudo que sai. Ah, eu pago a faculdade do filho, eu pago o plano de saúde, eu pago manutenção do carro, eu ponho gasolina, passo no mercado, faço minhas compras, Ou seja, todo dia que entra o meu salário, ele tem que ser suficiente para pagar aquilo que eu tenho comprometido já, que eu preciso gastar. Então, esse fluxo de caixa, se na nossa vida é tão importante, imagina numa empresa onde você começa a ter colaboradores, onde você começa a ter fornecedores, onde você começa a ter o governo que vai levar seu imposto, onde você começa a ter N outros interessados, né? Que a gente sempre fala são os stakeholders, são aquelas pessoas de interesse, funcionários, tem que pagar salário, não tem jeito. Aluguel do móvel você tem que pagar no dia, senão tem juros, tem multa. Ó os juros e a multa ali, ó, pagou atrasado, ó, escorrendo pelos dedos de novo ali. É aquela despesinha que a gente não vê, mas está saindo dinheiro, está saindo dinheiro. Tudo isso quando você coloca dentro de um fluxo, onde você começa a entender aquilo que você tem entre as obrigações e os recebimentos, aí você começa a entender melhor do seu negócio e a controlar o seu financeiro. E isso vai te dar uma primeira coisa, uma grande paz de espírito, tá? Porque você sabe exatamente o que está acontecendo e não toma susto, beleza? Então, quais são os objetivos, né? Vamos falar agora dos objetivos principais de se fazer um fluxo de caixa no meu negócio. Obviamente, gente, eu estou falando que grandes empresas, médias empresas, fazem isso, ou utilizam-se de um sistema, um software, um ERP, como o da Compels, por exemplo, o Easy, que ele faz esse controle de fluxo de caixa, tá? Então isso nos ajuda. Mas eu preciso ter um investimento de um sistema de gestão para fazer um fluxo de caixa? Não. Eu posso fazer numa planilha do Excel, posso fazer numa folha de papel, certo? Desde que eu comece a entrada, saída, entrada, saída, entrada, saída. No final tem que dar positivo. Se der negativo um dia, um mês, se der outro mês, der 3 meses, dali para frente você começa a realmente pôr em risco o seu negócio e está realmente comprometendo a sustentabilidade dele, certo? Então o objetivo maior, primeiro, tá, do fluxo de caixa é identificar com muita facilidade o impacto que eu estou tendo das minhas saídas. Poxa, peraí, se eu tenho despesa de aluguel, se eu tenho despesa de funcionários, se eu tenho despesas de compras lá com os meus fornecedores, eu já vou colocando tudo ali, já faço a programação do mês, com data, com os dias certos, vencimentos, com o valor, o montante, tudo certinho. A hora que eu começo a pôr isso na ponta do lápis, imagina que você está começando o mês. No dia 1º, você olha para o seu fluxo de caixa e fala assim, poxa, eu já estou devendo tantos R$1.000. Entre folha, aluguel, tal, você já colocou lá. Puxa vida, eu começo o mês devendo 30, começo o mês devendo 50, começo o mês devendo 100. Não importa o tamanho, depende do tamanho do seu negócio, depende de quantos funcionários você tem e quantas compras de fornecedores ou de matéria-prima que você fez, certo? Então, o quanto que eu começo o mês devendo? Aí isso já te dá um norte para quanto você tem que vender, quanto que você tem que fazer, trabalhar para realizar e pagar essas obrigações, certo? Então o fluxo de caixa é isso daí. Poxa, se eu começo o mês devendo 30, por exemplo, mas espera aí, o mês passado eu vendi, tinha bastante coisa a prazo. Então deixa eu ver, o quanto que eu tenho a receber esse mês? Puxa, eu tenho a receber esse mês, eu tenho 20. Opa, só falta 10 para eu correr atrás. Ou então tenho, né, melhor dos mundos, eu tenho 50 para receber. Então é só o fluxo de caixa positivo. Mas nem sempre é assim, né? O mercado ele oscila. Tem meses que a gente vai melhor, tem meses que a gente vai não tão bem. Então a gente precisa estar sempre o quê? Olhando com atenção aos detalhes, é aquela saidinha de dinheiro, é aquela despesinha que a gente não vê. Começa a prestar atenção nisso daí. Então o primeiro objetivo é quando você olha para o fluxo de caixa, dia a dia, você tem a visão do impacto que está causando
as despesas e os recebimentos na sua empresa. Então você vai estar lá e aí, em cima disso, você consegue se programar para necessidades futuras. Ó, eu posso comprar mais? Eu posso fazer tal despesa? Poxa, eu estou precisando investir em tal coisa. Posso fazer? Meu fluxo de caixa permite isso? Sim, porque eu estou vendo que lancei todas as minhas despesas, lancei todas as minhas receitas e eu sei que a partir do dia tal o meu caixa vai estar positivo e eu posso fazer uma determinada despesa. Arrumar um ar-condicionado, arrumar um telhado, trocar um piso. São coisas do dia a dia que sempre precisa, mas desde que programadas, certo? O segundo, o fluxo de caixa, com essa atitude, ela vai te ajudar o quê? Justamente a evitar a qualquer custo entrar no saldo negativo. Como eu falei, se fica um mês negativo, acontece. Fica 2 meses negativo, opa, atenção, tá? O terceiro mês negativo não pode ficar, porque aí já vai gerar um impacto direto no seu negócio. E isso, estou falando, né, com uma empresa já em andamento sólida. Se for uma empresa nova, você está abrindo seu negócio, começa um mês positivo, 2 meses, você já está devendo. Aí você é obrigado a ir para banco, o banco vai te emprestar um dinheiro, vai te cobrar uns juros, vai te vender um título de capitalização, vai te fazer um consórcio, certo? Para te prestar, porque é isso que o gerente faz, ele vende aquele monte de produto em cima da sua necessidade. E aí o que acontece? Ó, de novo, escorrendo dinheiro pelos dedos. É aqui que a gente quebra o nosso negócio. Prestem muita atenção, tá bom? Então, eu consigo olhar o impacto que está tendo os meus lançamentos hoje com uma visão de futuro. Eu consigo enxergar se eu vou ter saldo positivo ou negativo e consigo trabalhar para evitar o negativo, tá? E o terceiro, ele ajuda a entender, certo? Exatamente o que? A origem da entrada e da saída. É aquele negócio, quando a gente não faz conta do detalhe das pequenas despesas, mas se você começar a anotar aquele cafezinho, não estou falando que não precisa fazer, tá? Estou falando aqui, nós não falamos, na outra semana nós falamos de cortar despesas, cortar custos. Hoje não. Hoje eu estou falando do fluxo de caixa, ele vai te ajudar a entender aonde é que está saindo. De repente você começa a ver, puxa vida, olha, eu não tinha ideia de que eu gastava tanto com tal coisa. Eu não tinha ideia de que eu gastava tanto com tal coisa. E por aí vai, certo? Quando a gente fala de compras, o fluxo de caixa ele ajuda muito quando você vai pensar como você lida com o seu fornecedor, tá? Então, por exemplo, você vende tudo a cartão, é um negócio, comércio, por exemplo, onde você faz tudo venda cartão. Aí você fala assim, puxa, mas eu sou obrigado a vender em 30, 60, 90, às vezes até 120 dias ou mais, dependendo do seu negócio. E aí eu tenho um fluxo de caixa muito estendido, um fluxo de recebimentos muito longo, tá? E as despesas são todo dia, né? Todo mês tem salário, todo mês tem aluguel, todo mês. Então, peraí, eu vendo com 60, 90, 120 dias, mas tem que pagar a cada semana, né? Então, o que acontece? Aí você começa a olhar com uma atenção um pouco melhor para o seu fornecedor. Você fala, mas peraí, se eu tenho que antecipar, eventualmente, e já pago uma despesa do meu cartão, antecipando recebíveis, ok? Para pagar a conta, e se eu antecipar tudo e começar a comprar à vista? Poxa vida, de repente eu tenho aqui de recebíveis, eu gasto em média 5%, dependendo do 4%, 6%, depende da sua negociação, para antecipar. Mas se eu conseguir do meu fornecedor 5, 10, 15% de desconto para pagar à vista, é negócio, gente. E como é que eu vou saber isso daí? Fluxo de caixa. Para que eu preciso esperar 60 dias? Eu posso pagar menos para a operadora de cartão de crédito, certo? Se eu conseguir um bom desconto para comprar à vista. É uma opção. Agora, se o meu fluxo de caixa está bem organizado, eu não preciso descontar nada, eu não preciso gastar, tenho sempre dinheiro na mão para sim comprar à vista quando puder. Se o meu negócio assim permitir, ótimo, faça isso. Porque se a gente não tem um grande endividamento com o fornecedor, não tem endividamento com bancos, é só o dia a dia, o nosso fluxo, ó, bonitinho, a gente dorme tranquilo e trabalha com muito mais gosto, porque não tem
Coisa pior do que ter aquele peso, aquela carga, né, nas nossas costas, imaginando em todas as contas que o empresário hoje tem para pagar, né? Então, essa é a primeira ideia. Então, quando a gente tem esses objetivos claros na nossa mente, peraí, eu consigo ver o que está acontecendo financeiramente na minha empresa, consigo me programar entre o positivo e o negativo, que entra e o que sai, certo? E com isso eu sei exatamente qual a origem, da onde que eu estou recebendo, onde eu vendo mais, qual produto eu vendo mais e, consequentemente, onde é que eu estou gastando mais também. E aí a gente começa a administrar melhor o nosso negócio, certo? Por quê? Isso é justamente a visão empreendedora do negócio. Como eu falei no início da nossa conversa, às vezes a gente começa como empresário, às vezes a gente começa, por exemplo, porque tem uma expertise, conhece muito de um determinado tema. Olha, eu trabalhei como vendedor em loja de sapato a minha vida inteira e o meu sonho é ter minha loja de sapato. Show de bola, beleza, é isso aí. Mas você sabe administrar uma loja de sapato? Tem funcionário, tem aluguel, tem salários, tem que ter um gerente, tem que ter um supervisor, tem que ter compra de fornecedores, tem um monte de coisa, gente. Eu sei muito bem vender sapato, mas eu já administrei alguma vez uma loja de sapato. É justamente onde as empresas nascem com boas intenções e às vezes quebram, tá? Então a gente precisa entender, o empreendedor, gente, é trabalho, tem que trabalhar, tem que olhar tudo, e são os detalhes que vão salvar o seu negócio. Então essa visão empreendedora, por quê? Se eu tenho controle total do grau de endividamento que eu faço em função das minhas vendas, do recebimento que eu tenho e já está equalizado, aí quando eu olho para o fluxo de caixa eu começo a ver, puxa vida, né? O meu grau de endividamento está extremamente controlado. Em contrapartida, está sobrando, todo mês me sobra um pouquinho. Eu vou pegar esse dinheiro, eu vou investir esse dinheiro no meu próprio negócio? Eu vou investir esse dinheiro numa aplicação no banco? Esse que sobra, eu vou investir esse dinheiro em montar uma filial, por exemplo? São decisões que a gente começa a ter baseado aonde? Numa programação de fluxo de caixa. Poxa vida, se me sobra 10%, vamos supor, no meu negócio, 10%. Se eu conseguir, desses 10%, reaplicar no meu negócio 5%, eu vou estar crescendo. Se eu pegar esses outros 5%, fazer uma aplicação fora, daqui a um ano, eu tenho um percentual de todo o faturamento que de repente eu posso montar a minha segunda loja de sapato com dinheiro próprio, sem precisar ir para banco. Essa conta a gente só vai saber, só vai ter a visão no fluxo de caixa. Porque eu sei exatamente o que entra e o que sai. E eu preciso ter um recurso, uma reserva, para eventualmente quando acontece uma situação de pandemia, por exemplo, né? Uma loja tem que ficar fechada, um restaurante tem que ficar fechado, um negócio tem que parar de funcionar por um tempo. Então tudo isso daí, essa reserva eu tenho que ter, porque eu tenho que bancar meus funcionários. Gente, as despesas aí, os custos, elas acontecem todo dia, certo? E os recebimentos não é garantia que a gente vai vender hoje alguma coisa. A gente sempre espera, a gente trabalha para isso, mas que garantia a gente tem? Eu sempre brinco quando eu faço treinamento de vendas, quando o pessoal fala assim, a gente trabalha porque Deus ajuda, né? A gente tem fé. Eu acho perfeito isso daí, a fé é o que nos move, né? O primeiro norte, primeira visão que a gente tem que ter é realmente fé no nosso negócio, fé em nós e fé em Deus principalmente. Mas a gente não pode esquecer que o concorrente também tem fé. O concorrente também acredita em Deus e o concorrente também levanta cedo, tá? Então é bom ficar esperto. Eu acho que assim, se a gente está no mercado, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, se o concorrente ele tem as mesmas forças que nós nesse sentido, então a gente tem que realmente começar a se diferenciar onde? No nosso negócio, tá? Então, esse é o ponto, essa é a visão. O quanto que eu tenho que reinvestir no negócio, o quanto que eu tenho que poupar, o quanto que eu tenho que guardar e o quanto que eu tenho que investir em novos negócios, né? Porque afinal de contas a gente precisa crescer também. Então, gente, para a gente finalizando esse tema de hoje, que eu sempre gosto muito de falar, o fluxo de caixa ele é o pulmão financeiro.
Quando você vai fazer uma corrida, vai fazer um esforço, vai fazer uma atividade física, você não enche o pulmão de ar para justamente ter força, né? Ter aquele gás para realizar. O fluxo de caixa é isso. Se você não tem o pulmão, tá? Que é o que te dá o movimento do dia a dia, você morre. Se você trabalha com o seu fluxo de caixa muito justo, muito apertado, se um dia der uma dor de barriga, se um dia quebrar um telhado, vazar dentro de casa, você vai tirar dinheiro da onde? Essa aqui é a visão do empreendedor. Você tem que ter ali a mão, você tem que estar ajustado ali, você tem que estar vendo todo dia. Tudo que você não vê no dia a dia, você corre para o banco depois. É fato. E o banco vai te cobrar por isso. E cobra caro por isso. Por isso que hoje a gente já tem até outras opções aí de empréstimos, tá? Porque o empréstimo, quando é bom, quando ele é saudável, é justamente para a gente crescer no nosso negócio. Então assim, poxa vida, eu não preciso de verdade, eu estou com o meu fluxo de caixa aqui, ajustado, bem legal, tá sobrando dinheiro, bacana, só que eu não tenho um investimento total para comprar, por exemplo, um caminhão. Eu preciso de um caminhão ou de uma van para fazer entrega ou para ampliar o meu negócio. Então, quando eu entro com o fluxo de caixa positivo, aí eu posso ir a banco, sim, posso ir na Money, tá? A gente faz uma linha de crédito para a sua pequena empresa lá, vamos fazer sim, para crescer. Isso é fantástico. O duro é ter que correr para banco para pagar empréstimo que já foi gasto, gente. Aí é ruim. Então eu tenho que pensar sempre para frente. Os bancos, os aliados que a gente tem, né, que são as fintechs, as financeiras, os bancos, eles que nos ajudam, eles fazem aporte, colocam dinheiro no nosso negócio, eles cobram por isso, tem que cobrar, porque é o negócio deles, certo? É justo. Eles cobram por isso, mas quando a gente usa também do nosso lado com sabedoria. Então, você entra lá na moneyinvest.com.br, ótimo, vou fazer um empréstimo para o meu negócio. Por quê? Quero comprar uma máquina nova. Essa máquina nova vai me ajudar a produzir mais. Vou pegar e vou comprar mais um carro para entrega, vou entregar mais rápido, vou encantar melhor os meus clientes. Vou comprar, vou reformar minha loja porque ela já está desatualizada, eu preciso dar um up nela e preciso, porque isso vai atrair mais cliente, uma iluminação diferente. Eu já trabalhei com iluminação comercial e não sei se vocês sabem, mas um ponto comercial bem iluminado pode aumentar de 20% a 30% o faturamento da sua loja, tá? Isso é fato comprovado. Então, muita atenção nas cores, muita atenção na iluminação, muita atenção na limpeza do ambiente. Às vezes a gente precisa investir, precisa dar uma ajustada nessa parte, deixar o ambiente mais moderno, mais agradável, um restaurante com mesas novas, equipamentos novos, tá? Eu vou produzir melhor, eu vou atender melhor o meu cliente. Isso, gente, é investimento. Esse investimento eu posso fazer ou com dinheiro próprio, formatado e trabalhado dentro do meu fluxo de caixa, ou então eu vou para banco, quando às vezes eu quero fazer algo mais rápido. Só que para eu pagar o banco eu preciso ter o quê? Fluxo de caixa também, ele tem que estar positivo. Se eu já trabalho no negativo aqui, eu vou botar um endividamento, vai ficar mais negativo ainda. Eu não posso contar com o ovo da galinha, né? Eu tenho que trazer para a realidade. Então, atenção. Então, o fluxo de caixa ele é justamente esse pulmão. Eu estou cheio de gás. Eu trabalho com ele aqui, ó, com força, tá? Porque se eu já tivesse em gás, né? Como é que eu vou trabalhar? Então, o fluxo de caixa é isso. Análise, atenção aos detalhes, ok? De tudo que entra, tudo que sai. Faz a programação. Coloca as datas certinho, olha dia a dia o seu negócio, não deixa o seu fluxo de caixa ficar negativo. Vai ficar eventualmente? Pode ficar, acontece, mas a gente também tem que saber quando ficar, como se recuperar dentro das N situações que a nossa economia, que o nosso mercado, que esse mundo que a gente vive hoje, tá? Então, essa é a mensagem de hoje. Agradeço muito vocês aí, todos que estão nos vendo aí participando. Como eu falei, esse vídeo vai ficar aí disponível, né, para todos possam rever. Se tiverem dúvidas aí, pode perguntar, tá? Entra lá na minha página www.seedsforneeds.com.br, tá? Manda um e-mail para mim,
Eu vou ficar super contente lá em tirar todas as dúvidas aí. Fiquem sempre à vontade, tá bom? Agradecendo mais uma vez aí a todos vocês que estão aí, agradecendo ao pessoal da Compels com seu ERP, entra lá e dá uma olhada, compels.net. Agradecendo o pessoal da Money Money Invest, que está fomentando aí o crédito a um custo bem interessante, bem atrativo para você que é pequeno e médio empreendedor. Vai lá, foge aquelas operações dos bancões grandes aí. Lá na Money Money eles fazem empréstimos, tá? Para o seu negócio sem garantia real. Essa é a ideia, porque quem está investindo no seu negócio são pequenos empreendedores também e pessoas físicas aí, tá? Então não é uma instituição por trás que tá. Quem tá somos nós aí todos aí que com seus rendimentos aí a gente apoia a economia, né? Então isso faz com que fortaleça o empreendedorismo também. moneymoneyinvest.com.br e aprone.com.br. Se você tiver aí qualquer problema fiscal, tributário, contábil, entra lá em contato com o Renato, lá com a dona Neuza, eles vão ter o maior prazer em auxiliar aí você e a sua empresa, tá bom? Então, mais uma vez agradecendo a todos, ficando qualquer dúvida aí, pode perguntar e não se esqueçam, mais uma vez, fluxo de caixa é o pulmão da empresa, é o ar que vai te dar essa força, esse gás para você tocar seu dia a dia, tá bom? Um forte abraço a todos, mais uma vez pedindo desculpa, a nossa quinta empreendedora foi numa sexta empreendedora em função de problemas técnicos de energia elétrica, ontem não deu para funcionar, mas o tema tá aí, tá colocado, espero que vocês aproveitem bastante aí e na quinta-feira que vem, às 20 horas, estamos aqui sem falta, com ou sem energia, tá bom? Um beijo grande e ótimo final de semana para todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.